O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe daremos uma volta pela bacia Indo-Pacífica. Secretário de Defesa dos Estados Unidos está internado em tratamento contra câncer. Então, meu caro Matias, essa manchete, ela é do início do ano, ela já está um pouco imprecisa, né? Mas enfim, a manchete da época, o que aconteceu? E a gente vai falar da parte política especialmente, tá? O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, ele passou por uma cirurgia no dia 22 de dezembro devido a um câncer de próstata, tá? Não foi revelada a cirurgia, até porque isso é uma questão pessoal, então se foi para, enfim, pelo menos eu não vi, né? E posteriormente ele foi internado para tratar uma infecção decorrente do procedimento cirúrgico, tá? Que foi realizado no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, nos Estados Unidos. Lembrando que o Lloyd Austin, inclusive, é um ex-general, tá? Ele continuou hospitalizado, tá? Depois dessa questão da infecção. E pelo menos, ao que consta até o dia de hoje, 12 de janeiro, quando estamos gravando esse programa, ele continua hospitalizado. Agora, qual é a grande questão nisso aqui? O presidente Joe Biden não sabia que o Lloyd Austin estava afastado por um motivo de saúde. Foi feito um comunicado em nome do Lloyd Austin, no sábado, dia 6, dizendo que a responsabilidade da falta de informação era dele, tá? Reconheço que poderia ter feito um trabalho melhor para garantir que o público fosse devidamente informado. Assumo toda a responsabilidade pelas minhas decisões sobre a divulgação. Então o que acontece? Caso ele tivesse omitido, enfim, pedido discrição respeito à vida pessoal dele, seria perfeitamente plausível. Tá, olha só, gente, o Lloyd Austin ele foi afastado, uma questão de saúde, foi fazer exames, né? Enfim. Privacidade dele, pode ser. Né? Alguém pode dizer, não, ele não tem direito tanto assim à privacidade porque ele é um agente público, enfim, ele é um secretário disso, né? Um secretário, né? Como se fosse um ministro no Brasil. Enfim, a gente pode entrar nessa discussão. Fato é, mesmo que ele tivesse desejado uma privacidade perante o público, o presidente deveria ter sido informado. Então, assim, isso abre margem para muita coisa, tá? Então, assim, o Lloyd Austin, ele age por trás do Joe Biden, estão mantendo o Joe Biden, né, desinformado sobre o que acontece ao redor dele, né? Você já tem toda a discussão etarista, né, sobre, enfim, ele é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, enfim, tem muita gente que fala, ele tá gagá, teve episódios, né, em público ali dele trocar palavras, se confundir e tudo mais. Então, assim, estão mantendo as coisas em segredo do presidente da República dos Estados Unidos, sabe? Então, isso que foi que é a questão, que foi revelada essa semana. O problema não é o Lloyd Austin ter se afastado para cuidar de um problema de saúde. A questão é que o Joe Biden sequer foi avisado. E aí, o Donald Trump, né, potencial candidato republicano, né, disse que o Lloyd Austin deveria ser demitido por abandono do dever e que ele está desaparecido há uma semana e nem seu chefe tem a menor ideia de onde ele está. Aí é prato cheio, né? Exatamente. Então, assim, gerou um mal-estar generalizado, né, na comunicação, dentro do governo, né, na imagem do Joe Biden, enfim. Então, assim, foi um negócio que foi muito complicado nessa virada, particularmente nesse início de ano, e eu acho que essa notícia não recebeu a devida repercussão, ou então repercutiram o lado menos importante, que é assim,
novamente, você pode discutir se foi adequado ou não a comunicação dele. Ele simplesmente sumiu do olhar público por uma questão de saúde. Agora, o Joe Biden não ficar sabendo disso é muito complicado. Porque a gente está falando do presidente dos Estados Unidos, do secretário de defesa, em um contexto em que estão ocorrendo diversos conflitos globais, na qual os Estados Unidos têm envolvimento direto ou indireto, sabe? Então, enfim, novamente, a saúde dele, a saúde da pessoa física é uma coisa, a privacidade da pessoa física com seus problemas de saúde é uma coisa, outra coisa é a gente falar da repercussão política disso. Tá? Então acho que é uma notícia interessante da gente abrir esse bloco aqui. Aí, meu caro Matias, começando aqui essa nossa retrospectiva, né? No dia 19 de dezembro do ano passado, a Suprema Corte do Colorado tornou o segundo estado a impedir, né, a dizer que o Donald Trump não é elegível, tá? Então o nome dele não estaria nas cédulas eleitorais do estado para a próxima eleição. O Donald Trump, né, a candidatura do Donald Trump já entrou na Suprema Corte, né, contra essa questão de alguns estados afirmarem, né, debaterem se ele está ou não inelegível, né? Então, buscando uma decisão que seja universal para as eleições dos Estados Unidos. E lembrando que, assim, essa é uma das origens da Guerra Civil dos Estados Unidos, né? Isso não é piada, não é exagero, não é graceiro, né? Que o Lincoln, o Abraham Lincoln, ele é eleito sem sequer estar nas cédulas dos Estados do Sul, porque nos Estados do Sul você sequer tinha gente filiada ao Partido Republicano o suficiente para o partido ter delegados nesses estados, né? Mas enfim, a Suprema Corte certamente vai dizer que ele pode ser candidato, né? Porque se tem estados que disseram que ele pode, então vai ser inclusive, né, o benefício em prol do réu. E ironicamente o próprio Trump compartilhou recentemente uma fake news, né, de que a Nikki Haley não poderia ser candidata, né, porque os pais dela não eram cidadãos estadunidenses no momento do nascimento dela em 1972, o que é uma bobagem, né? Tá, mas se ela ela é nascida nos Estados Unidos. Se ela é natural born citizen, pois é. Acabou. A mãe do Trump também não era cidadã estadunidense, enfim. Ela nasceu em South Carolina. Então, assim, o fato de ter nascido em South Carolina, mesmo sendo filha de imigrantes, faz dela uma natural born citizen, sabe? Então, meu Deus, que doideira. No dia 29 de dezembro foi anunciado que o Google vai ter que pagar 5 bilhões de dólares, tá, em um acordo federal nos Estados Unidos, por ter espionado pessoas enquanto elas usavam o modo de navegação anônimo, né, o incognito, a janela anônima. Tá? Então, assim, é isso aí, tá? Se você usa a janela anônima para abrir um site que começa com X, xadrez herbal, por exemplo, tá? É isso que eu pensei. Tá? Você sabe que você é um bom garoto quando você aperta X ali no teclado e o autocomplete é xadrez herbal, tá? Agora tem o Twitter também. Pois é. Mas então o Google continuava ali te monitorando, vendo o que você estava vendo, mandando propagandas, né, direcionadas e tal. E é isso aí. E empresas de VPN, esse era o momento ideal para entrar o jabá de vocês. Também nos Estados Unidos, também no dia 29, o governo dos Estados Unidos lançou novamente a aeronave autônoma, aeronave robótica, né? O X-37. Né? Se vocês procurarem imagens, vocês provavelmente já viram ele, né? É uma aeronave que voa muito alto, né? Ela é quase um mini ônibus espacial, digamos assim, né? Ele mede mais ou menos 9 metros, tá? Não é tripulado, por isso que eu disse que é robótico, autônomo, enfim. Não sei qual seria o termo mais preciso. E a China, né, também possui o seu, né? O Shenlong.
né? Para você que gosta de Dragon Ball Z, né? É o dragão divino. Aí, meu caro Matias, chegamos no dia 1º de janeiro, e é o dia em que o desenho Steamboat Willie entra no domínio público nos Estados Unidos. Eu fiz até uma piadinha com isso lá no perfil do Xadrez Herbal. Muita gente já tem feito memes com o Mickey do Steamboat Willie, porque assim, o que acontece? É a primeira aparição do Mickey, né? A gente já havia comentado aqui, né, que a lei de domínio público nos Estados Unidos, ela já havia sido alterada nos anos 1990 para proteger o Mickey, né? O Copyright Extension Act, que foi justamente batizado de lei do Mickey, né? Só que é importante avisar para os nossos ouvintes. Você quer fazer memes, você quer fazer zoeiras, você pode com esse Mickey aí, tá? Do Steamboat Willie. Você não pode usar, por exemplo, o Mickey do desenho fantasia, ou o Mickey atual, alguma coisa assim, tá? Mas você pode pegar o Mickey do Steamboat Willie e pode escrever barbaridades em cima e não pode acontecer nada mais com você. Você pode dizer que ele apoia o seu produto, tá? Você pode fazer o que você quiser. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, inclusive, fez uma montagem dizendo que é o novo mascote deles, e por aí vai. E claro, acaba sendo muito interessante porque se trata de uma das propriedades intelectuais mais famosas do mundo, né? E começou a entrar no domínio público. Mas não foi só isso que entrou no domínio público, tá? Eu acho interessante citar que aqui no Brasil, né, o Graciliano Ramos entrou em domínio público, né? Agora, inclusive, você vai ter novas edições que não vão depender da autorização da família, enfim, do que já foi publicado, claro, tá? Coisas eventualmente inéditas continuam protegidas, salvo engano. Porque no caso de autores, pela legislação brasileira, é de 70 anos a partir da morte da pessoa. Isso. E como a morte do Graciliano completou 70 anos no último dia 20 de março, é a partir do ano subsequente. Outros autores e obras de outros países que entram no domínio público esse ano: Pablo Neruda, Pablo Picasso, Tolkien vai entrar em domínio público, tá? Isso quer dizer, então, por exemplo, que o que acontece? Já vai ter o filme de terror do Mickey, né, com o Mickey do Steamboat Willie. Então você pode ter agora um filme de terror com o Frodo, por exemplo, tá? Você pode revisitar, fazer paródias, fazer revisões, fazer readequações da obra, tá? Sem nenhuma preocupação. O Tigrão do Ursinho Puff entrou em domínio público. Eu achei isso muito curioso, porque o Ursinho Puff, né, ou para algumas pessoas Pu, né, mas eu sou da geração que fala Puff, ele entrou em domínio público no ano passado. Inclusive já tem um filme de terror do Ursinho Puff, né? Porque é impressionante, entrou em domínio público, tem um filme de terror. Mas o Tigrão, como o primeiro livro que tem o personagem do Tigrão foi publicado, né, depois, então o Tigrão só entrou em domínio público agora. O Peter Pan entrou em domínio público, tá? Vários livros famosos, inclusive alguns livros da Agatha Christie, e o filme O Homem que Ri, né, que é um filme que inspira o personagem do Coringa, né, do universo Batman, né, no filme interpretado pelo Conrad Veidt, né, pelo ator alemão, né, Conrad Veidt. Então, enfim, são algumas coisas que entraram no domínio público, né, nesse ano, né, devido às diferentes leis. E claro, né, o que entra em domínio público nos Estados Unidos acaba tendo uma repercussão maior, porque se trata do maior mercado, né, ou seja, quando você possivelmente vai ter novas versões e tal, e também talvez a principal jurisdição, né? Então, assim, a Disney, não sei se ela ainda faz isso, né? Mas a Disney, durante um tempo, isso não é sacanagem minha, e eu vou explicar o porquê eles fazem isso, né? A Disney entrava na justiça contra... Não chegava nem a entrar na justiça, né? Mandava notificações extrajudiciais para escolas e creches que usassem a imagem do Mickey nos Estados Unidos, para evitar criar um precedente do uso ilegal. Depois ela autorizava, né, desde que fosse tudo regularizado, sem fins lucrativos e tal, porque é uma creche, bababá. Mas
Você tem a judicialização desse processo, né? Mas enfim, o fato é, o Mickey do Steamboat Willie adora xadrez herbal e ele, não sei, fala algo polêmico aí, Matias, que o Mickey jamais falaria. Eu já falei que o Mickey é cagueta. Porque eu sou cagueta. Mas, enfim. Também nesse começo de ano, foi revelado que o Joe Biden recusou o convite para ser o convidado de honra do Republic Day, né, do Dia da República, na Índia esse ano. Tá? Em parte por conta da tensão entre os dois países, né, devido ao assassinato, né, do líder separatista Sikh no Canadá no ano passado, né, o Singh Panun, e também, muito provavelmente, por conta de ser o ano eleitoral na Índia. A presidente de Harvard, a Claudine Gay, ela renunciou. Né, a gente chegou a comentar alguns meses atrás, ela esteve envolvida ali naquela celeuma da audiência no Congresso dos Estados Unidos, né, em que ela teria fugido da pergunta sobre antissemitismo, e agora ela renunciou devido a uma acusação de plágio. Tá? Ela que foi, né, ela se tornou a primeira pessoa negra presidente de Harvard em 387 anos, tá? E, repito, ela renunciou oficialmente devido a uma denúncia de plágio, tá? De um dos seus artigos. Aí tem gente canalha que depois vem usar esse caso para colocar o debate em relação às cotas no Brasil, assim, duas coisas que não tem nada a ver. Pois é, não tem nada a ver. E, enfim, foram encontradas 50 instâncias de possíveis plágios em 8 dos trabalhos dela, tá? Segundo aqui a matéria. Ainda nos Estados Unidos, na última sexta-feira, dia 5, nós tivemos um avião da Alaska Airlines, um Boeing 737 MAX, né? O modelo MAX foi aquele modelo, né, que, se não me engano, né, se envolveu em diversos acidentes, aquele acidente na Etiópia, inclusive, né? E a janela, né, a saída de emergência dele, melhor dizendo, estourou em pleno voo, saiu voando. O avião conseguiu fazer um pouso, né? Conseguiu pousar, ninguém saiu ferido, nem nada. Os passageiros já disseram que vão processar Boeing, inclusive. As peças foram encontradas, a frota desse modelo de aviões foi grounded, não pode mais voar. E, para quem quiser acompanhar o caso, a gente sempre recomenda o trabalho do nosso amigo, nosso querido Lito, do Aviões e Músicas, tá? No dia 8 de janeiro, a NASA anunciou que vai adiar o calendário esperado para as missões rumo à Lua, tá? Depois que uma sonda, né, que foi lançada no final de 2012, sofreu problemas técnicos. Então, a missão Artemis, né, vai ser adiada, né? Artemis 3, que originalmente, né, estava prevista para ser o primeiro pouso humano na Lua em décadas, estava prevista para o fim de 2025, será adiada. Outra notícia dos Estados Unidos, bastante interessante, tá, é que a Agência de Regulação, né, de Seguros e de Bonds dos Estados Unidos aprovou as primeiras autorizações, no caso 11 plataformas, de uso e negócios com Bitcoin, tá? Foi a primeira autorização desse tipo nos Estados Unidos, e a nossa querida Vivian Almeida vai falar mais disso na coluna dela, tá? Também nos Estados Unidos, meu caro Matias, essa semana foi revelado que integrantes, né, de um movimento ultra-ortodoxo judaico muito grande em Nova York, né, o movimento Lubavitch, inclusive os Lubavitch são talvez um dos principais, né, se não o principal, né, movimentos judaicos ortodoxos do mundo, né? Inclusive o rabino, né, o Menahem Mendel, que muitas vezes é chamado de Rabino Lubavitch, apenas isso, ele, para algumas pessoas, ele é considerado como, né, um possível messias,
né, que ele seria, né, a chegada do Messias, enfim, ele é uma pessoa muito influente, foi muito influente em Israel, né, ele já faleceu, mas a imagem dele ainda é muito utilizada em Israel. E foi descoberto que integrantes desse grupo fizeram um túnel secreto ligando a uma sinagoga a uma construção local. E isso é parte de uma disputa entre o grupo e a prefeitura de Nova York para a expansão da sinagoga. Tá? Um caso que remete já a algumas décadas. Já no dia 11, também conhecido como ontem, o juiz Arthur Engoron, dos Estados Unidos, mais especificamente de Nova York, sofreu uma ameaça de bomba em sua casa em Long Island. Tá? Ele que considerou Donald Trump culpado, né, de fraude fiscal. Tá? No mesmo dia ele estava ouvindo as alegações finais do processo que envolve o Donald Trump. E ele recebeu essas ameaças de bomba. Tá? Nessa semana, inclusive, o Donald Trump se apresentou no Tribunal Federal no último dia 9, né, para argumentar que ele deveria ter imunidade como ex-presidente aos processos criminais que o acusam de tentar reverter, né, as eleições de 2020. Né? Os advogados dele tentam buscar, né, aquela doutrina, né, basicamente do quase um poder absoluto para o presidente dos Estados Unidos, né, uma doutrina que chegou na Suprema Corte via o Scalia, né, que era um ex-juiz conservador, né, que faleceu alguns anos atrás, quando já existia xadrez herbal, inclusive. Ele foi nomeado durante o governo Ronald Reagan. E a imunidade dos presidentes dos Estados Unidos não depende deles estarem no cargo, ou seja, que ex-presidentes também teriam imunidade. E falando das eleições do porvir, né? O Joseph Biden foi o presidente que busca a reeleição com a menor aprovação do Instituto Gallup no último mês do ano anterior às eleições, né? Ele conseguiu uma taxa de aprovação de apenas 39%, em comparação com o Donald Trump, conseguiu 45% em 2019, o Obama 43% em 2011, o George Bush Filho 58% em 2003, Clinton e Bush pai 51% em 1991 e 95, respectivamente, né? Já o Reagan conseguiu uma aprovação de 54% em 1983, empatado com o Jimmy Carter em 1979. Aí, meu caro Matias, a gente cruza a grande fronteira ao norte, onde o governo canadense anunciou um programa para banir os plásticos de uso único, né? Então, canudos, garfo descartável e também sacolas plásticas de supermercado. E aí vai ser um processo, né, em fases, tá, até 2030. A questão é que a Suprema Corte do Canadá, em novembro, já havia determinado que essa determinação seria inconstitucional. E aí o governo Trudeau seguiu adiante com os planos e anunciou agora no início do ano, tá? Mas exatamente no fim do ano passado. E lembrando para os nossos ouvintes, né, o judiciário age quando provocado. Né, uma pessoa, uma organização, uma empresa tem que ir até o judiciário, né, e falar, olha só, isso daqui está errado, né, isso aqui não está cumprindo o contrato, enfim. Você sabe quem procurou a Suprema Corte do Canadá para, né, contra essa medida de banir os plásticos descartáveis? A indústria petroquímica canadense. Pois é, né? Então tá aí, né, o Canadá. Aí do Canadá a gente cruza o Estreito de Bering e vamos até o Japão, já que no final do ano passado, né, no dia 20 de dezembro, a empresa Toshiba, né,
que muitos dos nossos ouvintes conhecem, né, como uma fabricante, né, de eletrônicos, enfim e tal. Com garantia até a Copa de 2002. Isso, foi muito grande nos anos 80, nos 90. Ela, depois de 74 anos, ela não está mais listada na Bolsa de Valores japonesas. Tá? Enfim, a Toshiba, fizeram lá um acordo, né? Depois dela estar em diversos problemas econômicos, né? Fizeram um acordo e uma reestruturação da empresa, né? E da sua dívida, tá? E ela foi retirada da Bolsa de Valores e se tornada uma empresa privada depois de um negócio, né, essa reestruturação na casa dos 12 bilhões de dólares. Tá? A questão é que isso foi feito a partir de uma intervenção do governo japonês. Porque a Toshiba não apenas emprega cerca de 100 mil pessoas, mas algumas das suas operações são consideradas de interesse da segurança nacional japonesa. Tá? Não sei quais seriam essas atividades, sei lá, fabricam algum chip importante, ou então fabricam os televisores com garantia que são utilizados nos monitores, enfim, dos navios japoneses, não sei. O fato é, a Toshiba estava com diversos problemas econômicos. Só que ela estar listada na Bolsa de Valores significa o quê? Que tinha que publicar o balanço, né, que as ações dela ficavam então suscetíveis, né, ao jogo de compra e venda. Só que ela já não é mais aparentemente uma empresa feita para dar lucro. Ela é uma empresa para manter essas operações importantes, que não sabemos exatamente quais são. E, quando eu digo não sabemos, não é que é algo secreto, tá? Eu e o Matias não sabemos e a gente não estudou exatamente essa parte do roteiro, né? Alguns dos ouvintes, se souber, fica à vontade para complementar. Então, a Toshiba, depois de 75 anos, saiu da Bolsa de Valores japonesa. Falando em segurança nacional, o governo japonês, no final do ano, junto com anunciar, né, o seu orçamento para 2024, incluindo aí o maior orçamento de defesa da história do país, também anunciou que vai diminuir as restrições para exportação de armamentos e insumos de defesa. Tá? Ou seja, o Japão quer voltar a ser também um player na indústria bélica internacional. E aí, claro... O que é curioso pela Constituição anti-armamentista. Pois é, né? A Constituição, muitas aspas, pacifista do Japão. E aí, infelizmente, né, o ano japonês, né, o primeiro dia de janeiro, por volta das 16 horas locais, nós tivemos um forte terremoto na região de Noto, tá? Né, a península de Noto, melhor dizendo, que fica na ilha de Honshu, né, que é a maior ilha japonesa. E o terremoto, né, foi numa escala violenta, tá? Uma profundidade ali de mais ou menos 10 quilômetros apenas, ou seja, raso, 7,6 na escala Richter, e mesmo tendo durado menos de 1 minuto, teve mais de 8 mil abalos posteriores, gerou um tsunami, e um alerta de tsunami, inclusive em países da região, né? Então as repúblicas coreanas, a Rússia, né, emitiram alertas de tsunamis, e até o momento são confirmados, infelizmente, 215 mortes, 668 pessoas feridas, 38 pessoas ainda desaparecidas, e um dano estimado na casa dos 6 bilhões e meio de dólares, tá? Infelizmente. E junto com isso, né, nós ainda tivemos um outro episódio, que muitos dos ouvintes devem ter visto também, que no dia seguinte, no dia 2 de janeiro, tá, nós tivemos no aeroporto de Haneda, em Tóquio, né, que é o aeroporto internacional de Tóquio, né, não é tão conhecido quanto o de Narita, salvo engano, né, mas agora eu não lembro qual que é o maior, se é o Haneda ou de Narita, enfim. Você que vai para o Japão em breve, você que vai descobrir. Isso aí, para os nossos ouvintes que moram no Japão, vai ter Matias Tour no Japão. Nós tivemos um choque
entre um Airbus A350 da Japan Airlines e um avião, um de Havilland Dash 8 da Guarda Costeira japonesa, tá? Que estava levando inclusive insumos para a região afetada pelo terremoto. Os dois aviões se chocaram, começou um incêndio. Os 5 ocupantes do avião da Guarda Costeira japonesa, dos 6 ocupantes, 5 morreram e 1 ficou ferido. No Airbus A350 da Japan Airlines, 14 pessoas ficaram feridas com ferimentos leves ou intoxicação por fumaça. E por um milagre, não é milagre, vamos falar a verdade, foi por disciplina e preparo da tripulação e também dos passageiros, das pessoas, as 379 pessoas saíram vivas, tá? Mas assim, se você olha as imagens dos restos do avião, você não consegue entender como as pessoas saíram vivas dali, sabe? Porque assim, o avião pega fogo, ele é pulverizado pelas chamas, tá? E todo mundo saiu com vida, tá? Enfim, foi muita disciplina, muito profissionalismo, então isso que proporcionou, entre aspas, esse milagre, né? E finalmente, meu caro Matias, no último dia 8 de janeiro, tá? Nós tivemos as primeiras prisões, tá, ligadas ao escândalo de corrupção, né, que a gente mencionou no último programa do ano passado, né, lembrando que vários ministros japoneses renunciaram, tá? E o preso, as prisões realizadas agora pelas autoridades japonesas, o de mais alto cargo é o ex-vice-ministro da Educação, tá? O senhor Ikeda Yoshitaka, que teria sido negligente com a divulgação de financiamento que ele recebeu do partido e durante a campanha. Do Japão, meu caro Matias, nós vamos para as Filipinas, com uma notícia assim que é só de curiosidade, mas é uma notícia muito interessante para lembrar para os nossos ouvintes assim, que o Brasil tem muitos problemas, o Brasil não é um país, né, não é o país mais rico ou de maior IDH do mundo, né, mas algumas coisas nós temos sim que elogiar. Uma dessas coisas é que o nosso sistema de declarar imposto de renda, né? A gente se ferra, né? Mas é um sistema muito ágil, muito eficiente. E por que eu estou falando isso? Porque o Bong Bong Marcos assinou no dia 7 de janeiro que agora vai ter a declaração digital online de imposto de renda nas Filipinas, tá? O Ease of Paying Taxes Act. Enfim, então só em 2024, tá? A gente tem imposto de renda eletrônico aqui há trocentos anos. Eu lembro acho que desde quando eu comecei a declarar. Não, desde quando a gente virou adulto, sem dúvida, porque eu lembro que tinha disquete do programa da Receita, disquete 3 polegadas. Então é muito tempo. Sabe o que eu também lembro? Duke Nukem ocupava 12 disquetes. Hoje em dia você... Não tem nem espaço para colocar disquete. Hoje em dia você baixa em 5 segundos. Enfim, saudades quando a minha única preocupação era jogar Duke Nukem. Mas se você jogou Duke Nukem, clique no like. Reaja. Comente. E aí, meu caro Matias, vamos para uma das pautas principais desse programa, que é o fato de que amanhã, né, 13 de janeiro, ou seja, quando esse programa for ao ar, já estará sendo realizado, talvez já tenha sido encerrado, inclusive, né? Nós teremos as eleições gerais em Taiwan, tá? Para presidente, vice-presidente e os 113 assentos no legislativo do país, tá? E tem uma coisa muito curiosa nessa eleição, que é, possivelmente nós teremos o presidente de Taiwan eleito com a menor proporção de votos da história. Por quê? Porque historicamente Taiwan foi uma ditadura, né? A ditadura do Kuomintang, com Chiang Kai-shek, né? Uma ditadura nacionalista pró-Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, pós-revolução comunista na China.
E depois que você tem a redemocratização, você tinha basicamente 2 partidos, né? O Kuomintang, que é um partido, né, que, de direita nacionalista, que depois virou uma espécie ali de PMDB de Taiwan, né? Todo país tem o seu PMDB, né? Contra o Partido Progressista Democrático, que é um partido mais de centro, né? Que é um partido mais nacionalista ainda, no sentido de que, isso a gente já comentou aqui outras vezes, né? Não é tão nacionalista no discurso, né? É um partido mais voltado para questões de qualidade de vida, para questões de gestão, né? Como ficou popular aqui no Brasil, né? Ali né? Por conta do João Dória e tal. Mas é um partido nacionalista no sentido de que o Kuomintang, por ser originário, né, na República Chinesa pré-guerra civil, o Kuomintang é o partido mais comprometido com a política de uma só China, né? O Kuomintang é o partido que durante muito tempo falou, olha só, nós somos a única China legítima, né? O Partido Progressista Democrático é o partido pró-independência de Taiwan, tá? É o partido que fala, olha só, não, Taiwan virou outra coisa, tá? A República da China, a China insular, a China continental já são coisas separadas, tá? A gente tem que separar e dane-se. Né? E historicamente, né, as eleições pós-redemocratização foram entre esses 2 partidos. Então, as regras em Taiwan, na República da China, né, não prevêem segundo turno. Só que esse ano, pela primeira vez, não é que pela primeira vez nós temos um terceiro candidato, pela primeira vez nós temos um terceiro candidato que provavelmente terá uma votação expressiva, né? Que é o Con Wen-je, né? A gente falou das eleições de Taiwan no ano passado, eu já escrevi algumas colunas sobre as eleições de Taiwan, para quem quiser ler, lá na Gazeta. Ele é o ex-prefeito de Taipei, da capital, ele foi muito popular como prefeito, tá? Ele foi prefeito de 2014 a 2022, né? E ele, né, o partido dele, no caso, né, o Partido Popular de Taiwan, é um partido mais à esquerda no sentido de um estado de bem-estar social, no sentido de um social-liberalismo, né? Óbvio que os 3 partidos são partidos anticomunistas. Tá? É importante mencionar isso, né? Então, quando você fala com o partido mais à esquerda, é nesse recorte taiwanês, tá? E, segundo as pesquisas, quem vai ganhar é o atual vice-presidente, o Lai Ching-te, né, que é do Partido Democrático Popular, que é, embora ele não tenha como candidato defendido isso publicamente, ele é, dentre os candidatos, a pessoa que tem um histórico de mais declarações a favor da independência de Taiwan. Ele, quando era deputado, ele falou abertamente pela independência de Taiwan, tá? Por exemplo, tá? No início do século XXI, né? Quando ele era deputado ainda. Então, você tem ele liderando as pesquisas, ele que, repito, é o atual vice-presidente, é o candidato governista, portanto. A atual presidente, a Tsai Ing-wen, não pode ser candidata, já teve 2 mandatos. Porém, as pesquisas dão ali mais ou menos uns 35% para ele, 35, 36%. O candidato do Kuomintang fica um pouquinho atrás e o candidato do TPPP fica também um pouquinho mais atrás. Então, se tiver alguma reviravolta, tal, não podemos descartar nada. E como eu disse, pela primeira vez, provavelmente teremos um candidato eleito em Taiwan sem ter a metade dos votos. Tá? Teremos um candidato aí que vai ter, segundo as pesquisas, né, um candidato eleito por 35% a 40% do eleitorado, mais ou menos. Tá? É claro que ele não vai ser eleito e no dia seguinte declarar a independência de Taiwan, porque isso seria visto como uma agressão pela China. Né? A China iria agir, no caso a República Continental Chinesa, né? Lembrando que pela política, né, de uma só China, o governo de Pequim vê Taiwan como uma província rebelde. Então isso vai ser muito interessante. E já no legislativo, né, as pesquisas apontam, né, que muito provavelmente o Partido Progressista Democrático vai ter uma boa vantagem,
porém, provavelmente teremos uma expansão do Partido Verde, tá? Taiwanês, que também é um partido anticomunista, tá? Mas é um partido verde, né? Enfim, por conta das características internas de Taiwan. E o Kuomintang e o ex-prefeito de Taipei, que eu mencionei, chegaram, né, o Kong Wen-je, eles chegaram a negociar uma candidatura única, porém não deu certo no último dia que eles registraram as candidaturas. Eles literalmente tentaram uma candidatura única até o último momento. O Joe Biden disse que vai enviar uma delegação bipartidária, né, para Taiwan após as eleições, tá? Tanto com integrantes republicanos quanto com democratas. Já nas conversas, né, entre lideranças militares da China e dos Estados Unidos que ocorreram no início desse ano em Washington, D.C., tá? Integrantes da delegação chinesa deixaram claro, segundo o comunicado do Ministério de Defesa chinês, que o governo da China nunca vai ceder na questão de Taiwan e disse que é urgente que os Estados Unidos parem de armar a ilha, tá? A agência oficial de notícias chinesa Xinhua, inclusive, num editorial essa semana, afirmou que expressa esperança de que os compatriotas de Taiwan vejam um sério perigo representado pela instigação de conflitos por Lai, né, no caso o Lai Ching-te, o atual vice-presidente, e tomem a decisão certa. Porque, repito, ele é a pessoa mais pró-independência, caso confirme a vitória dele, né? Ele é a pessoa mais pró-independência a ocupar a presidência de Taiwan, tá? Mais do que o atual presidente. Se ele vai seguir esse pensamento como presidente, não sabemos. Mas declarações anteriores dele, né? Enfim, o que ele defende é isso. Tá? O que ele pensa é Taiwan deveria ser independente, abandonar esse negócio de uma só China, declarar sua independência e deixar o continente para lá, né? E finalmente, também nessa semana, os cidadãos de Taiwan receberam um alerta de míssil no seu celular, tá? Um SMS ali de alerta, né, de possível ataque aéreo. Porém, na verdade, era um foguete lançando um satélite, né, na China, no caso. A sonda Einstein, inclusive, na província de Sichuan. Aí, meu caro Matias, de Taiwan, nós vamos para a Península Coreana, já que no final do ano, né, no dia 18, a Coreia do Norte testou o seu míssil balístico de mais longo alcance, né, o que tem capacidade, inclusive, de atingir o território continental dos Estados Unidos, afirmando que esse teste, né, foi uma resposta às ações provocativas por parte dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. O míssil sobrevoou a ilha de Hokkaido, no Japão. O governo japonês, inclusive, emitiu um protesto, né, contra o teste. E cidadãos japoneses na ilha receberam alertas também, né? Lembrando que isso não é a primeira vez que isso acontece. E alguém pode falar, poxa, mas Felipe, como é que os países testam míssil, né? E aí sobrevoa o território do outro e tal. Você não simplesmente lança um míssil, gente, um foguete, tá? Você tem um sistema de notificações, a gente já avisou isso aqui várias vezes, né? Especialmente entre as potências, tá? O Putin, ele não acorda e fala, olha, gente, vamos testar um míssil aqui, porque para isso ser interpretado como um ataque nuclear nos Estados Unidos, isso gerar uma reação, é 2. Então você tem todo um sistema de notificações. Inclusive tem um episódio célebre, né, no início da década de 90, acho que foi 95, que uns estudantes suecos da faculdade de engenharia, de física, não sei, lançaram um foguete, só que o foguete deles era tão bom, o lançamento deu tão certo que emitiu um alerta na Rússia. Supostamente chegaram a levar lá as senhas nucleares para o Boris Yeltsin, né, a maleta nuclear, né, para o Boris Yeltsin. Agora eu não me lembro
detalhes desse episódio. Para quem se interessar, joga aí no Google, tá? Russia, Yeltsin, Nuclear Alert, Swedish, alguma coisa assim. Vai achar. Daqui a pouco eu busco e falo para vocês. Tá? A Coreia do Sul, também no final do ano, anunciou sanções contra integrantes da inteligência norte-coreana por supostas cyberatividades ilícitas, inclusive acusando o governo da Coreia do Norte de usar bitcoins, criptomoedas, né? De usar criptomoedas e fraudes online para financiar os seus programas armamentistas. E aí a gente vai para uma notícia triste e muito complicada que a gente tem que repercutir um pouco, né? Que foi a morte do ator sul-coreano, o Lee Sung-kyun, tá? No final do ano passado. Se você tiver algum gatilho, recomendo que você pule aí 2 minutos de programa, alguma coisa assim. Por quê? Ele é um ator que se tornou muito conhecido, né, pelo filme Parasita, né, especialmente. Ele interpreta o pai da família rica. Foi uma boa definição. E ele cometeu suicídio utilizando o monóxido de carbono, né? Ele parou o carro, né, trancou tudo e ligou ali o motor e tal, enfim. Ele deixou uma nota, tá, de suicídio, inclusive. E o que motivou isso? E aí vem a parte pertinente ao noticiário de política internacional. No final do ano passado, ele havia sido indiciado por suspeita de ter usado drogas ilegais, tá? Ele forneceu amostras de cabelo, tá, que testaram negativo, inclusive. Ele disse depois que ele recebeu drogas, tá? E quando a gente fala drogas, a polícia fala em cannabis, né? E drogas psicoativas, alguma forma de LSD, enfim, não sei o que poderiam ser, pensei em LSD mesmo. O ator disse que as drogas foram dadas a ele por uma hostess em um bar, tá? Mas que ele não sabia que tinham drogas ali, ele recebeu um drink, alguma coisa assim, e que ele estava, na verdade, sofrendo uma tentativa de extorsão, de chantagem, tá? A mídia sul-coreana caiu matando, porque você tem a união agora de 2 coisas. 3 coisas, na verdade. Né? Primeiro, você tem como infelizmente na maioria dos países, inclusive no Brasil, né, nós tivemos casos que remetem a esse episódio, infelizmente, recentemente, né? Você tem uma indústria ali do muitas aspas, né? Jornalismo de celebridades, né? O jornalismo de fofoca e tudo mais. A imprensa, então, caiu matando. Segundo, você tem uma questão de padrões sociais esperados de celebridades, né? Então, um ator famoso como ele foi indicado ao Emmy, né? Fez talvez o maior filme, né, da história do cinema sul-coreano, né? Meu Deus, ele consumiu cannabis, ele fumou maconha, ou ele tomou uma bebida que tinha ali um chá, algum componente, enfim, é um absurdo, né? A gente já falou, inclusive, já repercutiu aqui, infelizmente, notícias de idols do K-pop que também cometem suicídio. E terceiro, a Coreia do Sul, assim como o Japão, tem leis muito rígidas sobre a posse ou o uso de drogas, tá? Então, por exemplo, caso o teste de cabelo dele desse positivo, ele poderia pegar de 6 meses a 14 anos de prisão, tá? Pelo eventual uso de cannabis, sabe? O que não faz sentido absolutamente nenhum. Enfim, e quando eu disse uma bebida, não, na verdade a hostess deu para ele comprimidos, tá? Teria dado para ele comprimidos. E tem uma outra coisa, é possível que o uso dele de cannabis tivesse sido fora do país.
não tivesse sido sequer em território sul-coreano, sabe? Então, enfim, é um episódio muito triste, muito lamentável e que mostra, né, novamente, essa questão da indústria de fofocas e jornalismo de celebridade, de parâmetros de comportamento exigidos de pessoas que são famosas pelo seu trabalho e exigências completamente infundadas, né? E terceiro, uma lei extremamente rígida, né? Uma lei extremamente draconiana, né? Em relação a esse tema. E aí ele vendo ali um possível dano irreversível à sua reputação ou à sua imagem, enfim, algo do tipo, ele acabou né, tirando a própria vida, infelizmente. Outra notícia triste e violenta vinda da Coreia do Sul, meu caro Matias, foi que no dia 2 de janeiro, o líder da oposição, o Lee Jae-myung, né, o líder do Partido Democrático, que é o partido de centro-esquerda sul-coreano, foi alvo de uma tentativa de assassinato. Né? Ele estava visitando um local de construção de um aeroporto na região de Busan, tá? E ele foi esfaqueado no pescoço, tá? O criminoso, assassino, potencialmente terrorista, se chama Kim Jin-sung. Ainda não estão claros os seus motivos, porém ele claramente já estava tentando realizar esse ato, né? Ele já teria tentado se aproximar do Lee Jae-myung numa ocasião anterior, e ele teria dito apenas que esse homem não pode ser presidente, tá? O presidente, né, o atual presidente, o Yoon Suk-yeol, disse que foi um ato de terrorismo, né, por isso que eu disse que é um potencial terrorista, né, e que não pode ser aceito. Repito, Lee Jae-myung sobreviveu, está bem, aparentemente, e vamos lembrar, a última eleição sul-coreana foi a mais apertada da história do país. Tá? Ele por muito pouco não se tornou, né, presidente do país. Tá? Vou até colar aqui, foi uma diferença de 240 mil votos. Tá, gente? 240 mil votos num país de 44 milhões de eleitores. Isso não é nada. Né? E no dia 10 de abril teremos eleições legislativas na Coreia do Sul. Ainda na Península Coreana, meu caro Matias, no início do ano, nos dias 4, 5 e 6 de janeiro, nós tivemos diversos disparos de artilharia da Coreia do Norte na direção da fronteira marítima com a Coreia do Sul, inclusive perto de uma ilha, né, que foi evacuada pelas autoridades da Coreia do Sul. Tá? Os projéteis caíram ao norte da linha de limite, ou seja, não teriam ultrapassado ali a fronteira marítima, né, a linha de contato marítima, não é uma fronteira estabelecida, mas enfim, um episódio que gerou uma repercussão negativa, uma tensão também. E finalmente, nessa semana, na terça-feira, dia 9, o Parlamento da Coreia do Sul aprovou uma lei que vai proibir o consumo, a venda e a criação de animais para esse fim de carne de cachorro, tá? Foram 208 votos a favor e nenhum contra, tá? O ato de vender a carne para consumo ou de criar cães para consumo vai ser punido com até 3 anos de prisão e uma multa de até R$110 mil. E vai ter um período de transição de cerca de 3 anos, tá? Aí cruzamos a fronteira entre a Península Coreana, entre as repúblicas coreanas e a China, já que a gente mencionou o caso do Japão, e no final do ano passado, no dia 18, também tivemos um forte terremoto na China, né, na região de Xinjiang. Tá? Foi o mais forte terremoto da última década na China, e até o momento, confirmados, foram 101 vítimas fatais e 982 pessoas feridas. Tá?
O terremoto também teve o epicentro a apenas cerca de 10 quilômetros de profundidade. E as operações de busca e salvamento, infelizmente, foram afetadas, foram agravadas, né, pelo clima frio, né, do fim do ano. A fábrica chinesa, né, a montadora chinesa de carros elétricos, a BYD, né, a BYD, ela anunciou que vai abrir sua primeira fábrica na Europa. Será na Hungria, inclusive, né? Parceria aí com o Viktor Orbán, né? Com o governo Viktor Orbán. A BYD, que tem expandido suas operações pelo mundo, ela é a maior fábrica de carros elétricos do mundo, né? Maior que a Tesla. Inclusive vai ter uma fábrica aqui no Brasil e tal. E anunciaram sua primeira fábrica na Europa. No final do ano passado, as autoridades reguladoras na China anunciaram novas medidas para jogos online. Tá? Então agora você vai ter limites de gastos em jogos online. Você não pode recompensar os jogadores por logarem todos os dias. Pessoas menores de idade não poderão jogar, né, jogos que envolvam fatores de sorte. E também não podem premiar o gasto de dinheiro de verdade, digamos assim, nos jogos, né? Então, o que acontece, né? Se você, o que é esse premiar o gasto de jogos de verdade? Se você comprar uma feature que custa R$100, você ganha R$50 de bônus. Não, você não vai poder fazer isso. Tá? Se você quiser usar o dinheiro do jogo, aí acho que vai poder, não sei. O fato é, várias gigantes dos jogos na China caíram na bolsa de valores, especialmente a Tencent, né, que acho que é a maior do mundo, né, do setor. Também em relação à China, aí nós tivemos talvez a notícia mais interessante vinda da China nessas últimas semanas e que eu acho que também repercutiu muito pouco aqui. Eu tuitei sobre isso. Que foi, no dia 29 de dezembro, a China nomeou o almirante Dong Jun como o seu novo ministro da Defesa. Tá? O país ficou meses sem ministro da Defesa, né, depois que o ex-general e astrofísico não, acho que ele era engenheiro aeroespacial, né, o Li Shangfu foi afastado do cargo. E por que essa notícia é importante? Porque o Dong Jun se torna o primeiro almirante ministro da Defesa da história moderna chinesa. Tá? Ou seja, é uma clara sinalização da China sobre as suas prioridades, né? A expansão da sua marinha, a expansão das suas operações navais pelo globo, que é o campo, né, onde a China ainda está bastante atrás dos Estados Unidos, e é o campo onde, pensando no eventual confronto, né, entre China e Estados Unidos, né, é onde vai ser o principal local de confronto. Né? É onde a China enfrenta muitos desafios, como em relação às suas tecnologias de embarcações submarinas, é onde tem feito também grandes avanços com seus novos porta-aviões, então é algo bastante interessante da gente ficar de olho. E a China também anunciou sanções contra 5 fabricantes da indústria armamentista dos Estados Unidos por terem vendido armas para Taiwan. Bem, aí meu caro Matias, da China nós vamos passar, a gente vai, né, início de ano, tá? A gente tem que encaixar tudo aqui no programa. O Matias está quieto porque ele está acompanhando os últimos instantes de Ceará e São Paulo. Vou denunciar, quando você fica quieto é porque você está olhando para a TV. Aliás, fica aqui o questionamento, né? Até tuitei sobre por que a categoria de base do Ceará não é os netos? Eu não peguei. Porque o apelido é Vozão. Vozão, tá. Não foi boa. Não foi. O Matias, que, como tem Estados Unidos nesse bloco, o Matias está usando a camiseta em homenagem ao Detroit Pistons e o seu recorde negativo de derrotas seguidas. Inclusive esse ano completa, né, 20 anos do último título do meu Pistão. Do meu Pistão, e vai fazer aí 26 do último título do meu Bullzão. Mas enfim, da China a gente vai pro Quirguistão, onde mudaram a bandeira.
Tá? 59 votos a favor, 5 contra. Aí alguns dos nossos ouvintes podem falar, pô, mas Felipe, eu dei uma olhada, eu vi a notícia, eu fui no Google Imagens correndo, ver a nova bandeira e tal, não senti diferença nenhuma. O motivo da mudança eu achei patético, tá? É o seguinte, a bandeira do Quirguistão representa um sol. E você tinha os raios, né? Que agora, na nova bandeira, são retos para representar os raios de sol. Na bandeira anterior, eles eram ondulados. Tá? E por que mudaram? Porque uns deputados entraram com o pedido de mudança, dizendo que isso lembrava um girassol. E na cultura kirguiz, aparentemente, o girassol significa... uma pessoa mole, sem princípios, e que também é utilizado como uma ofensa homofóbica. Entendeu? Então, aquele cara lá é mó girassol, né? Enfim, como sentido de uma ofensa se essa pessoa for um homem gay, especificamente. Então, foi um motivo patético. E a mudança é quase imperceptível, né? Mas, enfim, é mais ou menos como se o governo brasileiro decidisse banir o número 24 no Brasil, entendeu? E tem uma questão também, né, que são 40 raios de sol, porque kirguiz é uma palavra túrquica que significa somos 40, né? Porque faz referência aos 40 clãs que formaram o país. E aí, meu caro Matias, continuando nos do Quirguistão nós vamos para o Turcomenistão, com uma notícia assim, onde a gente não repercute aqui, não tem por que repercutir, sei lá, campeões nacionais dos esportes, enfim, eventualmente a gente comenta, né? Mas, no final do ano passado, o Arkadag FC se tornou campeão do Turcomenistão. Tá? E por que estamos falando disso? Porque foi um feito impressionante. Tá? Estamos falando da primeira temporada da história do clube, que estreou na primeira divisão e ganhou todos os 24 jogos do campeonato, marcando 83 gols e sofrendo apenas 17. O fato de ser o time fundado, presidido e cujo brasão foi desenhado pelo ex-presidente / ditador Gurbanguly Berdimuhamedov é só uma coincidência. Tá? Lembrando que o Berdi, que é conhecido como Arkadag, justamente, que significa protetor, ele passou o poder para o filho dele em 2022, mas ele ainda é, né, não vamos esquecer, né, o dia que ele fez barra com uma barra de ouro, né, para mostrar a virilidade dele. Enfim, ele criou o clube, pegou todos os melhores jogadores, então assim, dos 26 jogadores convocados na última convocatória da seleção, 14 são do clube, ou seja, até o banco do clube da seleção. E, só que assim, não é contratou do tipo, não, tem um patrocinador novo, ganhou 10 milhões. Não, você vai jogar no meu time, você vai jogar no meu time, você vai jogar no meu time. E aí agora o time dele conseguiu essa proeza, e claro, é tudo uma grande coincidência, é mérito sim, tá? Eu tava até buscando se tinha algum brasileiro no elenco, mas, enfim, é difícil achar as informações do campeonato turcomeno. Bem, se o Matias não achou, você não vai achar. É o que eu posso te dizer. E só para pontuar, né, que estamos na Ásia Central e ainda falando de futebol, porque hoje teve início, né, a Copa da Ásia, a gente vai falar mais adiante também no Cheque, mas só aproveitando aqui a localização, porque o único estreante nessa edição é o Tajiquistão, né, que também era uma das ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central. O Quirguistão, por exemplo, já tinha disputado em outra oportunidade, assim como o Uzbequistão. E eu acho que só tem duas pessoas no Brasil que podem ter uma camisa do Quirguistão. Ou o Biratan Leal, ou o Augusto Chidozi. Se eles não têm uma camisa do Quirguistão no Brasil, é porque ela não existe no Brasil.
Agora, né, de notícias mais light, né, a gente vai para algumas notícias importantes, mais graves no Paquistão, mas graves, uma delas nem tanto, né, mas no final do ano passado, dia 20 de dezembro, o então comandante do Exército Nacionalista do Baluchistão, o Sarfraz Bunguzai, que é conhecido pelo seu nome de guerra, Muhid Baluch, se entregou, tá, com 70 dos seus apoiadores. Tá? Ele foi o comandante do Exército Nacional do Baluch por, como eu disse, cerca de 2 décadas e o grupo foi dissolvido posteriormente. Uma pequena célula aparentemente jurou continuar a luta da independência do Baluchistão. Né? Lembrando, o Baluchistão é uma região relativamente grande, mas bem pouco povoada, que é basicamente dividida entre Irã e Paquistão. Tá? Então, essa é uma notícia importante, especialmente os nossos ouvintes mais antigos, mais fiéis, vão se lembrar de vários atentados realizados por grupos separatistas do Baluchistão, independentistas, melhor dizendo, né, nos últimos anos. A outra notícia é que, no final do ano passado, no dia 30, o que seria ali o Tribunal Supremo Eleitoral do Paquistão proibiu o Imran Khan de ser candidato nas eleições de 2024, tá? E, lembrando, ele está detido, ele está preso, tá? Apesar de ser talvez o político mais popular do país, e o partido dele, né, elegeu interinamente o advogado dele como presidente e possível candidato para as eleições que estão previstas para o dia 8 de fevereiro, serão eleições violentas, tá? Não esperem eleições tranquilas no Paquistão. E por conta disso, o Senado, tá, já aprovou uma moção de adiar novamente as eleições. Tá? Hoje seriam 3 candidatos principais. O Gohar Ali Khan, que é o advogado do Imran Khan, tá? Pelo partido do Tehreek Insaf. O ex-presidente Nawaz Sharif, o ex-primeiro-ministro, Nawaz Sharif, líder da Liga Muçulmana, né, que é o partido histórico da fundação do Paquistão, né, um partido conservador, e o Bilawal Bhutto Zardari, que é filho da Benazir Bhutto, que foi a primeira mulher eleita para ser chefe de governo de um país de maioria muçulmana, e 2 décadas depois disso foi assassinada. Né, ela foi assassinada em 2006, se não me engano. Ele que é do Partido Popular Paquistanês, que é o partido de centro-esquerda, né, que junto com a Liga Muçulmana são historicamente os 2 polos da política paquistanesa. Tá? Então, assim, o Imran Khan foi banido de ser candidato e, se tiver eleições, serão eleições muito violentas. Do Paquistão, meu caro Matias, vamos para o Nepal, onde o país proibiu. Tá? A gente já havia falado, né, que estava sendo investigado cidadãos nepaleses, especialmente com experiência militar no exército britânico, né, os famosos Gurkhas, né, que estavam servindo nas Forças Armadas Russas. E agora o governo nepalês proibiu que seus cidadãos viajem para a Rússia ou para a Ucrânia. Tá? E proibiu que os seus cidadãos trabalhem nesses países. Tá? Segundo os números oficiais do governo nepalês, 10 homens nepaleses morreram na guerra, 8 a serviço da Rússia, 2 a serviço da Ucrânia, e 54 estão desaparecidos. Tá? Ou seja, potencialmente também perderam a vida. Né? Do Nepal, meu caro Matias, vamos para a Índia. Né? Lembrando que a Índia realizará eleições esse ano, tá? Em abril e maio. Se tudo der certo, a gente vai trazer uma convidada aqui para falar sobre esse assunto. Tá? Não é a professora Hashmi Singh, que a gente já trouxe, é uma outra convidada, uma brasileira, especialista em Índia. Tá? Eu já avisei para ela que quando chegar nas eleições, o Xadrez Herbal tem exclusividade. Tá? Enfim, para quem é do ramo das RI já deve ter ligado os pontinhos, né? Porque não são tantas assim, né? Será junto com as eleições dos Estados Unidos, né, as eleições mais importantes do ano. E o ano acabou
com 141 parlamentares da oposição suspensos do parlamento, né? Depois de protestarem, né, contra o governo do Narendra Modi, e aí a maioria do BJP, né, afirmou que esses 141 parlamentares de 11 partidos diferentes criaram uma brecha de segurança no parlamento ao realizar esse protesto. Tá? Então, assim, foi uma suspensão que acabou sendo praticamente simbólica, né, porque você logo depois teve o recesso legislativo na Índia, né? Mas, mesmo assim, é um sinal da força do BJP, né, e da desconsideração, digamos assim, de diversos setores do BJP em relação aos seus opositores. Tá? No dia 21 de dezembro, 4 soldados indianos morreram na Caxemira indiana em um confronto com rebeldes. Da Índia, vamos para o Sri Lanka, meu caro Matias, com duas notícias. A primeira delas é que o judiciário do Sri Lanka, tá, uma investigação pela promotoria, afirma que o antigo governo do país, quando então liderado pelo presidente Gotabaya Rajapaksa, teria agido para bloquear, para impedir as investigações nos ataques terroristas da Páscoa de 2019, né, quando 6 homens-bomba se explodiram em igrejas e hotéis, deixando 269 pessoas mortas. Tá? Inclusive foi a capa daquele programa, foi um dos nossos programas a falar do Sri Lanka. Dentre as nossas várias, entre aspas, excentricidades, uma das coisas que eu acho mais legal, que eu mais me orgulho, é que a gente acompanha bastante as notícias no Índico, inclusive o Sri Lanka, e os nossos ouvintes mais antigos certamente vão se lembrar disso. E a outra notícia é que o governo do Sri Lanka realizou, no fim do ano, uma grande operação antinarcóticos, tá? Que prendeu 15 mil pessoas e apreendeu 440 quilos de narcóticos, incluindo 272 quilos de cannabis, 35 quilos de haxixe e 9 quilos de heroína. Tá? Isso seria devido ao fato de que o Sri Lanka estaria sendo usado como um entreposto do comércio de drogas pelo Oceano Índico. Por sua vez, ativistas de direitos humanos afirmaram que muitas dessas prisões foram indiscriminadas, foram sumárias, e que, na verdade, visaram também opositores e críticos do governo. Tá? Porque, convenhamos, você prender 15 mil pessoas, né, num fim de semana por conta de 440 quilos de drogas, a conta meio que não bate, né? Também tem um pouco porque a gente está acostumado aqui na América Latina que 440 quilos de droga pode ser uma pessoa só, né? Mas enfim, mas ainda assim, né, algo a se ficar de olho. Do Sri Lanka, meu caro Matias, nós vamos para as Maldivas, onde está ocorrendo o que a gente falou que ia ocorrer no ano passado. No ano passado nós tivemos eleições nas Maldivas, e a gente comentou aqui que o novo presidente, né, do país insular, o Mohamed Muizzu, era o primeiro presidente não alinhado com a Índia das últimas décadas do país e que buscava melhores relações com a China. Tá? E o que aconteceu? Primeiro, nessa semana, anteontem, ele esteve em Pequim, tá? Se encontrou com Xi Jinping, foi recebido com honras de chefe de Estado em Pequim e assinaram diversos acordos comerciais e de infraestrutura, tá? Incluindo aí a retomada da modernização do principal aeroporto das Maldivas. A China, que é o maior credor das Maldivas. As Maldivas devem para a China algo como 1,37 bilhão de dólares. Tá? Também nós tivemos o Modi, né, o primeiro-ministro da Índia. Ele decidiu, né, aí nas suas férias, né, de fim de ano, né, ele passou, né, uns dias descansando no arquipélago indiano de Lakshadweep, que é basicamente vizinho às Maldivas, tá? Sutil.
E você sabe qual é o nome desse arquipélago em inglês? Laquedivas. É a Maldiva e Laquediva. O Laquediva vem da longitude. Tá? Maldiva vem porque eles são malvados. Não sei. Mas o nome né, em indiano, né, é Lakshadweep, tá? Que vem do sânscrito, significa 100 mil ilhas. Tá? E como eu disse, é basicamente um arquipélago do lado das Maldivas, e o Modi teria feito isso para incentivar o turismo de indianos a esse arquipélago, e não as Maldivas. Olha só, gente, as Maldivas não são mais nossos aliados, viajem para cá, aqui também é bonito, aqui também tem belas águas. Olha só, eu, Modi, eu que sou o cara aqui na Índia, eu venho passar as férias aqui, então venham para cá também. E aí nós tivemos 3 ministros das Maldivas xingando o Modi nas redes sociais. Um deles disse que ele era um palhaço, outro disse que ele era um terrorista hindu, tá? Palavras fortes. Palavras fortes. E por conta disso, o presidente das Maldivas suspendeu eles. Aí, meu caro Matias, bota o áudio do Amigão e do Antero, porque nós tivemos eleições no Butão. Tivemos aí eleições para os 47 assentos da Assembleia Nacional do Butão. Lembrando que o Butão tem como métrica de política pública avaliar a felicidade das pessoas, né? E o rei do Butão é o Rei Dragão, né? Que é o Druk Gyalpo. E, inclusive está na bandeira do país, né? A figura do dragão, não do rei. Isso. É o Butão mais um momento dragão. Vexologia aqui do programa. E por que essa eleição se tornou notícia pelo mundo? Porque o Partido Democrático Popular foi o vencedor, com 30 assentos, e vai ser o primeiro governo de esquerda, então, do Butão, das últimas décadas, tá? E o primeiro-ministro chama Tisherin Tobigai, tá? Tobigai do Butão. Enfim. E o Clube Náutico Capiberibe é muito popular na capital do Butão. Eu não peguei. Chama Timbu. Ah, é, Timbu, olha só, boa. Boa, essa foi boa. Então será o primeiro governo de esquerda do Butão, como disse, em mais ou menos aí uma década, tá? Do Butão vamos para Bangladesh, onde também já tivemos eleições nesse início de ano. A Sheikh Hasina foi reeleita como previsto. A gente tem falado no último ano, nos últimos 2 anos, né, dos diversos protestos em Bangladesh contra o governo, contra a corrupção, contra a violência policial no país. Falamos de paralisações dos sindicatos de trabalhadores têxteis. E ela foi eleita, né, levou aí 222 assentos dos 300 do parlamento, tá? Foi uma vitória gigantesca. Porém, olha só, meu caro Matias, inicialmente a comissão eleitoral afirmou que o comparecimento eleitoral foi de 28% apenas. Depois corrigiram para 40%. Mesmo que o número de 40% seja o verdadeiro, é o menor comparecimento eleitoral de Bangladesh, possivelmente da história, tá? Consequência, e só para comparar, nas eleições de 2018, o comparecimento eleitoral foi de 80%, tá? Dessa vez foi de 40%. Por quê? Porque todos os grandes partidos de oposição anunciaram um boicote às eleições, afirmando que as eleições não eram nem justas nem livres, tá? Que o governo da Sheikh Hasina, que é filha do fundador do país, eu já escrevi uma coluna, né, sobre ele na Gazeta, né, sobre o Sheikh Hamad. Ela é primeira-ministra. Ela foi entre 96 e 2001, agora é a primeira-ministra desde 2009.
que ela teria, né, utilizado a força do aparato estatal contra opositores, que a propaganda, que o espaço eleitoral não foi justo, não foi equilibrado, né? Os governos dos Estados Unidos e Reino Unido não aceitaram, tá, as eleições, falaram que as eleições não foram justas, enquanto Rússia, Canadá, China, Sri Lanka, Índia, todos reconheceram o resultado. Tá? Então, e como parte desse debate, né, dessa discussão sobre o boicote eleitoral, sobre a imagem da eleição, uma coisa que contribuiu muito para afetar essa imagem foi o fato de que, uma semana antes da eleição, o Mohamed Yunus foi condenado por ter supostamente violado as leis trabalhistas do país, né, foi condenado judicialmente. Para quem não sabe quem é ele é um banqueiro que depois se tornou um empreendedor conhecido social. Como banqueiro dos pobres. Isso, ele foi o Nobel da Paz de 2006. Né? Ele é conhecido por financiar diversos pequenos empreendimentos em Bangladesh, especialmente femininos, né? Especialmente de mães, né? E ele foi condenado por supostamente ter violado os direitos trabalhistas dos seus funcionários. Ele que se tornou um crítico do governo da Sheikh Hasina. E muita gente falou que a condenação dele foi absolutamente um julgamento político. Né? De Bangladesh, meu caro Matias, vamos para Mianmar. Tá? Aí a gente vai dar meio que um pulo para a notícia de hoje, dia 12, tá? Não é breaking news, quer dizer, não está no post de breaking news, porque a China anunciou uma nova trégua, um novo cessar-fogo entre a junta militar de Mianmar e as forças rebeldes. Nas últimas 3 semanas foram marcadas por diversos avanços, tá, das forças rebeldes, inclusive a China, né, o governo chinês, evacuou diversas localidades perto da fronteira que estariam sendo atingidas, né, por disparos de artilharia e, inclusive, as forças rebeldes, no final do ano passado, né, tomaram a cidade de Nanshan, que é uma das principais cidades do norte do país. Tá? É a 4ª maior cidade do país, se não me engano. Então, aí hoje teve esse anúncio do cessar-fogo. Fechando aqui esse bloco já, que já dura mais de 1 hora, vamos para Papua Nova Guiné, onde a situação de segurança pública está em calamidade desde o último dia 10, devido a um motim, tá, que começou com a polícia especialmente. Por quê? O governo do primeiro-ministro, James Marape, anunciou que haveria uma reforma fiscal e que profissionais do governo, oficiais do governo, incluindo aí policiais, eles receberiam benefícios fiscais, tá? O imposto seria diminuído. O governo, logo depois, voltou atrás nessa declaração, tá? Dizendo que foi um erro de contabilidade, esse anúncio, na verdade, e aí os policiais se amotinaram e começou um protesto generalizado pela capital e que foi para outras cidades do país, inclusive com saques, os locais sendo incendiados. Teve pelo menos uma morte que foi assim, aquela coisa de acerto de conta entre vizinhos, aproveitando que a polícia está amotinada e tudo mais. O governo declarou estado de emergência e que 1.000 soldados, tá, das Forças Armadas, né, seriam, né, do constabulário real, né, seriam colocados na segurança pública de Port Moresby. E uma questão interessante, meu caro Matias, até o momento são pelo menos 22 mortes, tá? O governo chinês emitiu um protesto formal com o governo de Papua Nova Guiné, afirmando que propriedades e negócios de cidadãos chineses estavam sendo especificamente atacados durante esses saques. Tá? Comércios de propriedade de cidadãos chineses estariam sendo particularmente atacados.
E para a gente fechar, 14 de fevereiro, teremos eleições gerais na Indonésia, em que o Prabowo Subianto, né, que é o candidato praticamente laranja do atual presidente, é o favorito. E em abril, teremos eleições gerais nas Ilhas Salomão, em que, né, a gente vai ter uma disputa entre Estados Unidos e China. O Matias acabou de vibrar com alguma coisa, eu vou olhar para... presumo que... Ah, não, o São Paulo se classificou, foi isso? Não, defendeu o pênalti. Ah, meu Deus. E depois a gente fala mais dessas eleições.